Você acompanha agora o seminário Perdão, Compreensão e Amor em Família. Expositor Dr. Sérgio Lopes. Evento ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2020 em Goiânia, Goiás, na Sala da Família, durante o 36º Congresso Espírita do Estado de Goiás, promovido pela FEEGO. Boa tarde a todos, a todas. Eu nunca falei desse jeito aqui, viu? Sempre tem uma primeira vez para a gente experimentar algo novo, né? Mas vamos lá. Quero agradecer então essa oportunidade de estar com vocês aqui. E eu quero propor, para que este encontro seja o mais agradável possível, tanto para vocês como para nós, que a gente transforme este espaço, não num momento expositivo que vocês vão ouvir o que eu tenha para dizer, não? Mas num momento em que a gente possa fazer algumas reflexões. Um período em que haja uma dupla via de vocês poderem participar também. Eu gostaria muito que vocês pudessem, se puderem, se ficarem à vontade, para ficar o mais próximos possível daqui, né? Se torna mais interessante, né? Então fiquem à vontade, se quiserem se aproximar, eu acho que vai ficar mais legal para a gente poder fazer algumas trocas de ideias. Meu nome é Sérgio Lopes, né? Eu sou espírita, sou médico psiquiatra, trabalho há mais de 30 anos como psiquiatra e já participo do espiritismo desde que reencarnei, né? Então, a minha experiência ela é basicamente com família, com o ser humano, com os sofrimentos, com as dores e, enfim, com as experiências da vida. Hoje está comigo aqui também a minha esposa Janine, que ela é espírita também. Nós estamos casados há 35 anos, né, Janine? A gente até perde a conta. 35 anos, né? Nós temos 3 filhos e 2 netas lindas. A Janine é psicóloga, trabalha também com psicoterapia, com família. E eu pedi para a Janine me ajudar nesse espaço para que a gente possa construir uma espécie de uma oficina nesse momento, em torno da temática da família, do relacionamento, dos pais e filhos, que é muito ampla, mas que pode ser muito rica se a gente puder transformar isso num diálogo, numa reflexão. E o que a doutrina espírita tem a nos oferecer em torno dessa temática? A Janine vai nos propor, né, uma ideia que eu achei bem interessante, de nós colhermos alguns tópicos, né? Aproveitando a curiosidade e os interesses de vocês. E a partir do que surgir aqui, né, Janine, a gente então vai desenvolvendo as ideias, os temas e os assuntos. Então, Janine, por favor, vem nos trazer a ideia, se apresenta também aí. Olha como ela é bonita, minha esposa, viu? Ah, deu? É tudo duplo, né? Tudo duplo. Isso aí. Vai ter gente abrir. Isso. Só falar pertinho, tranquilo. Só para poder reproduzir. É muito prazer. Seja um momento muito produtivo, né? De muita paz, de muita luz e conhecimento. E eu comentei com o Sérgio, antes da gente vir, a gente estava conversando, como é que fazer, e aí nós pensamos em colher de vocês, porque o trabalho é bom quando ele satisfaz as necessidades de quem está no trabalho, né? Vocês vão trabalhar junto com a gente. Por quê? Porque nós vamos falar do que vocês querem que a gente fale. O que a gente pensou? Vamos fazer uma folha por fase de vida. Uma folha infância, uma folha adolescência, uma folha fase adulta e uma folha fase idosa. O que vocês acham? 4 folhas com aspectos, problemas, características, situações de cada fase. Nós primeiro só colhemos as ideias, o que vir de cada fase, de cada um de vocês, e depois voltamos e começamos a falar sobre isso, juntos. Pode ser?
Acho uma ideia interessante, Janine. A gente pode fazer da seguinte maneira, então, já que tu vai ser a nossa médium de psicografia, vamos começar então fazendo um primeiro tópico, infância. Infância, né? E a partir daí, vocês vão nos dizer o que suscita infância. Quais são os tópicos que serão interessantes da gente conversar sobre isso? Pode incluir aqui a infância na relação com, também, aí surge o assunto. Não precisa ser um tema especificamente da infância, mas as suas relações ligadas da infância com a vida adulta ou na família. O que esse tema da infância pode ser interessante para nós conversarmos e nos suscita nesse momento? Então agora está aberto. Ou experiências, né? Isso. Botou experiência. Tá bom, deu para entender. Experiências, as relações. Mas é a inexperiência da criança. Pode ser, quem sabe, né? Ou a nossa, né? Interessante que já ficou, né? Experiência dos pais e na experiência da criança. Depois a gente volta e fala. A gente volta e junta isso aí. O que mais? Dependência emocional. Mas a gente repete aqui. A gente repete nesse momento, né? Melhor. Expectativa? Expectativas. Repreensões. Repreender, tá. Repreensões. Aí vai, né? Aí já dá a tarde inteira só sobre isso, né? Educação, ela falou. Eu acho que está aqui, né? Em repreender, né? E educação. Os limites, a questão da educação, né? Consumismo. Eu pensei agora. Imaturidade? Imaturidade. Mas ele falou uma outra coisa, né? Pureza e criatividade. Oi? Apegos. Apegos da infância. Apegos e desapegos. Apegos. Uou. Rede social. Impulsividade. Quem sabe botamos impulsividade na adolescência. Bom, deixa aí. Impulsividade começa antes, né? Só vou botar a adolescência aqui porque está misturando. Não, espera terminar a infância, depois a gente vai para a adolescência. Então bota a impulsividade também. Tá acabando a folha aqui. Relação com os pais. Então, portanto, a relação da infância com os pais, a autoridade, etc. Tá. As relações com os pais, de autoridade, né? Sim, embaixo mesmo. Hein? Tá bom assim, né? Depois a gente vai colocando mais coisas aqui. Já vamos fazer uma folha de adolescência? Podemos? Depois a gente vai voltando, vai folheando e vai vendo o que vai servindo para cada fase. Exatamente. Então, adolescência. O que esse tema adolescência nos suscita?
Aí. Rebeldia. Não ouvi. Humor. Rebeldia. Humor, indiferença. Bom, aí pode ser dentro do humor, né? Pode ser dentro do humor. Faz uma barra aí, põe indiferença. Indiferença. O humor pode ter a própria impulsividade aqui também, né? Heranças reencarnatórias. Depressões, estados emocionais como a depressão. Depressão, automutilação. Liberdade e limites? Limites e liberdade. Influências, relacionamentos na adolescência, quem sabe? Aham. A adolescência, as suas relações, as amizades, as influências, né? Amizades, por exemplo. Relações na adolescência. Depressão. Cognição? Drogas, quem sabe? Dependência, apegos ou não. Pertencimento como? Ah, sim. Auto e Que nome daríamos para isso? acho que autoaceitação. Desenvolvimento intelectual, ele tinha falado ali, né? Vamos lá da depressão ali, quem sabe, né? Porque ali fica... Do lado da depressão pode colocar ansiedade, pânico, medos, né? Ansiedade e medos. Ansiedade pode ser. Oi? Tá aqui já, né? Não tá sexualidade? Aqui tá. Tá. Não. Acho que não colocou, né? Autoestima. Vocês têm uma fantasia de que nós vamos terminar de falar isso agora de tarde, né? Tá bem. Tem que fazer um apanhado geral, desenvolver cada assunto e depois fazer um resumo. Vocês estão a fim de ficar até amanhã aqui? Tá bem? Como? Incompreensão. Podemos botar aqui diálogo? Mais alguma coisa ou está bem assim? Tá bom, né? Vou botar aqui assim a questão da maturidade, uma folha só a mais, ali, ó, a maturidade, a vida adulta, já inclui também. Folhando, né? Agora, Sim. põe maturidade. Isso aqui vamos incluir a vida já adulta e a vida, a velhice, enfim, mas no que se refere à questão da maturidade como uma etapa que significa o amadurecimento das anteriores, né? Não precisamos colocar isso em faixa etárias, mas podemos colocar em condições de maturidade emocional, né? Casamento. Olha. Relação com netos. Casamento. Então nós podíamos botar relações filhos e netos. Que Relações você acha? com filhos e com netos, né? Responsabilidade na vida adulta. Responsabilidade, né? Frustração.
dessas criaturinhas menores. Frustrações. Preconceito. Limites. Os limites da maturidade. O que se teve, o que... Sim, eu entendi a ideia, a gente quer achar um nome para isso. Como é que a gente podia escrever? Eu acho que está dentro das relações, né? Acho que está dentro disso aqui. A gente pode explorar esse tema dentro das relações. Sim. Relações, filhos, netos e barra pais. Tá bom, porque aí dá para ver essa via de comunicação. Tá ótimo. Casamento, né? Já está aqui. Tá. Vícios da maturidade. Opa! Vícios. Trabalho. Adoecimento e morte, não? A gente deixa fora essa parte, não precisava, né? A gente não vai morrer nunca, nem adoecer. Perdas. Boa. Não embaixo, acho que é outro item. Perdas, adoecimento, morte. Desculpa. Tempo. Eu colocaria nessas 3 fases também, não precisa voltar e anotar, Janine, mas depois a gente pode passar por isso, as relações mediúnicas e espirituais em todas essas fases, né? Como se dá o campo das influências espirituais, das percepções espirituais em cada dessas etapas também. Né? A influência do mundo espiritual nessas etapas da nossa vida, né? A mediunidade, etc. Pode colocar, mas embaixo, de repente, mediunidade a gente lembra. Tudo bem. Bom, isso aqui é um pontapé na bola, né? Isso aqui é um ponto de partida. Na verdade, nós podemos partir de vários pontos. Né? Por onde começamos? Alguém tem alguma coisa, uma ideia? Infância. Vamos lá na infância. Eu vou folhar muito. Quem é que lembra do que falou de uma dessas partes aqui? Por onde começamos? E eu quero que quando alguém falar agora, diga assim, sucintamente o que tem na mente. Sobre esse assunto eu penso tal coisa. Não precisa ser uma palestra, né? Para a gente poder ir formando ideias. Vamos lá. Sexualidade na infância. Então. Sim. Sim. Entendo. Vamos começar por aí então. Interessante, né? Começando da questão da sexualidade. Esse é um assunto que é muito pouco falado, muito pouco discutido. Embora seja muito mencionado, seja muito comentado, e seja o assunto que está no dia a dia de todas as idades. No entanto, ele é muito pouco explorado, inclusive no nosso meio. No nosso meio, ele é muito pouco falado, muito pouco pensado. Porque nós poderíamos falar de uma sexualidade hoje que é completamente diferente nas suas expressões da sexualidade que se tinha bem pouco tempo atrás. De um modelo mais tradicional, heterossexual, conservador, etc. Hoje nós temos vários tipos de expressões.
expressões que estão sendo cada vez mais difundidas e algumas, nos parece, que de forma banalizada, transformando tudo em normal, tudo em natural, tudo em aceito. Parece que existe, por conta de nós não termos amadurecido a questão da sexualidade, sob o ponto de vista da família, na conceituação, de qual é a fundamentação da sexualidade, do porquê que a sexualidade ela existe como um impulso de vida, que alimenta a vida e que deve servir à criatividade, à reprodução das espécies e também ao prazer. Esse tema, como foi proibido por muitos séculos, colocado no campo do pecado, no campo da culpa, no campo da proibição, ele se tornou um tema desconhecido, né? E como tudo que é um movimento pendular na história da humanidade, tudo que é muito represado, tudo que é muito proibido, quando os libera, tem um movimento contrário de liberação daquilo que estava contido, né? E nós estamos vivendo exatamente essa época, né? Essa época do pêndulo ter se jogado para o outro extremo. De tal modo que a sexualidade nos parece que hoje ela é compreendida dentro de um ambiente na infância de uma forma muito precoce, né? Muito precoce, sem informação, com o despejo de eroticidade da pornografia, fazendo com que as crianças hoje apresentem um determinado modelo que é muito complicado, assim, que é como que se sentindo obrigadas a terem que saber quem são antes de terem um contato consigo mesmo, com o próprio corpo, com as próprias experiências. Há pouco tempo atrás, a questão da virgindade era a regra. Hoje a virgindade ela é um problema, né? Isso já na adolescência. Mas desde a infância, há como se fosse um convite para a erotização precoce. De tal modo que a família hoje se vê fora de padrões típicos para poder conversar sobre o assunto, para poder tratar dessa questão. De todo modo, este tema é um tema que, por si só, já deveria se tornar um motivo único para a gente conversar sobre ele. Por quê? Porque se, por um lado, existe um ambiente social permissivo, por um outro lado também existe um ser que está surgindo e que apresenta espontaneamente algumas manifestações, algumas expressões que já começam desde muito cedo. É o caso, muitas vezes, de crianças que têm expressões da sexualidade, né? E eu colocaria esse assunto, portanto, mais dentro desse campo, para não se tornar amplo demais, né? Que estão dentro de uma manifestação que vai de encontro, vai na oposição daquilo que é a expectativa da família, né? Gerando conflitos, muitas vezes, que precisam ser enfrentados, mas que não se sabe como. Então, a sexualidade, conforme Freud já havia apresentado, ela está presente desde o início da vida, né? As crianças têm sexualidade, as crianças apresentam expressões sexuais, e o fato é que a sexualidade das crianças mexe muito com a cabeça dos adultos. Tudo aquilo que as crianças apresentam de brincadeiras sexuais, de movimentos eróticos, são bastante perturbadores, principalmente para o adulto, aquele que traz consigo conflitos e dificuldades desde a infância. A sexualidade exacerbada hoje responde por um capítulo novo que hoje estamos nos defrontando com muito estarrecimento, que é a questão do abuso na infância, do assédio e do abuso infantil. É impressionante, na nossa prática clínica, a Janine pode falar também sobre isso, como a gente descobre, atendendo as pessoas, como elas foram abusadas na infância. Como existe abuso sexual. Como existem adultos dentro da família, parentes ou convivências próximas, consideradas convivências de segurança, que são corruptores na questão do assédio infantil. Isso irá determinar marcas profundas na vida adulta, de tal modo que boa parte dos assédios infantis eles são esquecidos. É frequente, quando nós estamos atendendo na psicoterapia os pacientes, deles durante a psicoterapia se lembrarem ou começarem a entrar em contato com lembranças que estavam esquecidas.
E com muita dor, com muito choque, lembrar, eu fui abusado. E não lembrava mais. E boa parte desses conflitos que estavam presentes até então, muitas vezes são derivados desta invasão, né, de espaços sagrados, de espaços privados, da intimidade, de um modo que foi traumático. Então, o trauma na sexualidade, me parece, Janine, aí eu acho que pode me ajudar, ele é mais frequente nos dias de hoje. Por quê? Porque o abuso sexual hoje se manifesta de uma forma disfarçada. Se antes havia um tio que abusava e a criança se sentia com vergonha e ela precisava esconder isso, hoje existe um abuso, existe uma invasão muito mais perigoso, que é aquele que é consentido pela aparência de uma normalidade, né? É aquele abuso em que a criança ela é invadida por temas que estão além da sua capacidade de compreensão, forçando com que ela tenha que manifestar expressões que ainda não chegou na hora, como é o período da adolescência, para poder ter um contato físico com desejos, com expressões naturais do prazer que ainda não estão disponíveis, fazendo com que haja hoje crianças que estão adulteradas, né? Eu gosto muito da ideia assim de que o adolescente ele é uma criança nos dias de hoje que está adulterada quando ele foi convidado a participar de uma faixa de idade que foi antes do tempo que ele deveria estar. Então, eu acho que é um tema muito, muito profundo, o da sexualidade, que se por um lado a gente precisa abrir para falar, por um outro lado a gente precisa também se estruturar para trocar quais são os novos conceitos dentro do campo do capítulo da sexualidade, né? Parece que, como o desenvolvimento de uma sociedade como um todo, a gente está passando da adolescência, da infância para a adolescência, porque nós começamos a falar, não é? A mídia está falando muito sobre os assuntos da sexualidade, que até então não se falava, não é? E uma criança, não é? Eu tenho na minha família uma criança, hoje já é uma mulher, mas era um menino quando criança, que já mexia nos nossos cabelos, meu sobrinho. Desde que nasceu, ele não gostava do pênis e dizia que queria ser cabeleireira. E eu dizia para minha irmã, ele nasceu com um espírito feminino, não é? E a minha irmã foi aceitando, meu cunhado não, foi muito difícil de aceitar, eles se separaram. Então, a homossexualidade na família é algo sempre muito difícil, porque como todas as questões pegam a inconsciência de cada um, os conflitos que cada um traz das suas famílias de origem, não é? Então, quando se tem um filho com qualquer problema, mexe nos nossos conflitos que nós trazemos da nossa infância. Isso que o Sérgio falou, a gente vê hoje atendendo, hoje não, mais de 20, 30 anos que a gente atende, é difícil existir uma pessoa que não tenha tido algum tipo de abuso, de violência, não é? De trauma nessa questão. E aí tem a ver com a pureza e a criatividade, não é? Porque talvez vários espíritos, por exemplo, pode ter um espírito que vai ter o mesmo abuso e um vai ser artista para colocar todo aquele conflito para fora e o outro vai deprimir e tentar se matar. Então depende da estrutura de cada espírito, de cada família. E também acho que depende muito do ambiente que ele está inserido, né? Aqui acho que a gente já está falando desse tema aqui, né? Da questão da criatividade. Porque é diferente quando uma criança ela está vivenciando um tormento ou algum tipo de experiência em si e ela está situada dentro de um ambiente acolhedor, protetor, de um ambiente que pode oferecer segurança, continente, base. Ou essa mesma criança que está num ambiente que está esfacelado, que está quebrado, que está destruído. E nós precisamos lembrar hoje que nós vivemos um contexto muito
frequente desse tipo de configuração, que é do esfacelamento familiar, né? A gente sabe que os adultos, portanto, aí a gente já meio que puxa o outro tema da vida adulta, que os casais, sejam eles de qualquer configuração, mas sobretudo os casais tradicionais, heterossexuais, há um histórico que mostra que os relacionamentos duram muito pouco e que resistem em muito pouco tempo, sobretudo quando surgem os filhos, né? É comum haver na história dos relacionamentos uma tendência à dissolução de relações por ocasião do nascimento dos primeiros filhos. Então, há pesquisas que mostram hoje que o número de separações conjugais aumenta nos 3 primeiros anos de vida do nascimento do primeiro filho e dificilmente resiste os 15 primeiros anos. Porque aquele casal que já vem meio capenga lá na infância, quando o filho chega na adolescência, se a estrutura não está adequada, há uma tendência à ruptura. E nesse momento é provável que a criança e o adolescente também, portanto, ele possa se sentir bastante inseguro diante dessas desestruturações familiares, né? Então existem esses movimentos que também falam, movimentos que eu me refiro no sentido de ações internas, né, de experiências, que estão em permanente interação com aquilo que a Janine falou antes, com aquilo que o espírito já traz, né? Se é um espírito que já traz uma bagagem mais estruturada, ele enfrenta melhor esses momentos. Mas não dá para considerar que os espíritos que reencarnam hoje têm uma bagagem bastante estruturada. É melhor jogar na tendência de que os espíritos que reencarnamos hoje estejamos mais numa fase de imaturidade, de dificuldade, e que, portanto, os conflitos principais da nossa modernidade passam muito mais por conflitos da família, por desestruturações familiares, do que propriamente por questões evolutivas do espírito ser mais ou menos inferior, né? E é por isso, então, que esta desfiguração, essa desconstrução do modelo familiar hoje gera a necessidade da gente conversar sobre esses temas que nós estamos falando, né? A repreensão, a educação, ela vai se dar muito de acordo com quanto quem está educando, que hoje em dia pode ser a avó, às vezes os pais morrem, os avós cuidam, né? Então, a repreensão e a educação vai ser conforme a repressão de quem cuida, não é? Quanto menos conflitos nós temos, mais tranquilidade nós vamos ter para lidar com os problemas, não é? Então, esse repreender tem a ver com o que eu recebi, não é? E como eu sou. A educação, ela se dá muito mais por modelo, muito mais por exemplo, do que pelo que a gente fala. Então, alto lá, né? E existe um autor que divide o modelo familiar em 4 tipos. Isso eu acho que é interessante para a gente pensar. Se chama Rutter, esse autor. Ele divide assim, que existe um tipo de família autoritária, pais autoritários. Aqui cabe bem pode colocar aí. Os pais autoritários, podemos colocar família autoritária. Um segundo tipo, que é um tipo de família permissiva. Um terceiro tipo, que é um tipo de família indiferente. E um quarto tipo, que é o tipo de família recíproca. Tá? Então, permissivo, indiferente e recíproco. Quando então, podemos, só para nós pensarmos o assunto, famílias mais conservadoras, a família que normalmente existiu até há pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, que predominou a maior parte da construção da nossa cultura. Famílias autoritárias, onde os papéis estavam bem definidos, onde o pai mandava, a mãe mandava ou comandava e os filhos obedeciam. Eram famílias onde não havia diálogo, né? Onde não havia possibilidade dos filhos dizerem alguma coisa, os filhos ouviam, os pais falavam e os filhos ouviam. O resultado desse modelo familiar, quando ele estanque, quando ele é rígido, quando ele é absoluto, é a construção de personalidades depressivas, filhos deprimidos, filhos reprimidos e deprimidos.
É aquela criança que não pode expressar, não pode falar, Não onde dá tudo espaço. é pecado. Não há um espaço para o ser, para o criativo. Há uma espécie de embotamento de potenciais. Então, nós temos como resultado desta geração muita depressão, muitas depressões. Muitas vezes uma depressão ele é um potencial criativo que ficou embotado. Muitas vezes uma depressão são expressões emocionais que não ficaram comunicadas, que não foram expressadas. Como, por exemplo, aquela criança que está com raiva, e muitas vezes as crianças ficam com raiva e com toda a razão, mas eram severamente reprimidas por terem manifestado a sua raiva. Não pode dizer que ficou triste, não pode dizer que ficou com raiva, não pode dizer que está excitada, tudo é feio, tudo é perigoso e a criança tem que ficar quieta. Essa criança embotada, essa criança emudecida, ela tem este vulcão de experiências que estão contidas dentro dela. Isso pode se transformar em várias coisas, em depressão, em automutilação, isso pode se transformar em frigidez, isso pode se transformar em impotência, isso pode se transformar em um monte de sintomas psiquiátricos, porque muitas vezes a estruturação é rígida, é autoritária. Tá bem? Isso aqui é um passeio a grosso modo, para nós pensarmos o assunto. Qual é o resultado de uma sociedade autoritária? O que vem logo depois de um movimento de autoridade exagerada? Isso a gente observa nos movimentos políticos, sociais, após as ditaduras, após os movimentos internos, psicológicos. Vem Woodstock, vem o hippie, vem a liberação sexual, vem o importante é ser feliz, vem o que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo é uma sociedade, um tipo de família permissiva, aonde tudo o que é sentido e pensado precisa ser expressado e materializado. Não há reflexão, não há frustração, não pode haver frustração, apenas descarga, realização de desejos. E se por um lado essa primeira família é uma família que castra, é uma família que também possibilita a frustração. E a frustração é um ingrediente fundamental para o crescimento. Porque se eu for apenas descarga e permissão, sem frustrar, eu me perpetuo como uma criança eterna. E eu não amadureço, eu não cresço. E eu pego a minha moto e eu atropelo um poste. Ou eu uso droga e eu me mato. Porque não teve mais limite nenhum, não teve mais nenhuma estrutura de contenção. Nós vivemos uma época em que os filhos mandam nos pais, sem saberem que não estão mandando nem nos pais e nem em si mesmos. E os pais, ao abdicarem da sua autoridade, se tornaram protagonistas de uma orfandade de dupla via, aonde os pais não são pais mais de filhos nenhum e aonde os filhos não têm mais pais. É uma sociedade permissiva. O resultado da permissividade é a prostituição, é a drogadição, é a perda de valores, é a noção de liberdade, de prazer a qualquer custo e são as doenças da modernidade. Dá para identificar. Então, aqui começa a surgir o vazio. Mas eu colocaria, Janine, esse vazio... Exatamente. Porque existe um tipo de pais e de família que é pior do que esse, que são os indiferentes. Aquela família que está junto, mas que não existe afetivamente. Né? É aquele pai, aquela mãe que os filhos passam o fim de semana em qualquer lugar e eles não sabem onde os filhos estão. Porque existe uma diferença do permissivo. O permissivo é assim. O filho diz assim, eu quero. O pai diz assim, não, vamos ver. Não, eu quero, vamos ver. Eu quero, então vai. Esse é permissivo. O indiferente é assim, pai, mãe, eu quero, e o pai já não está ouvindo, a mãe não está ouvindo. Ele não está ali. Não existe ninguém, não existe nenhuma figura para permitir ou para proibir.
é uma ausência, é um vazio. Pais indiferentes. Os filhos estão se matando. E os pais não sabem disso. Os pais saberão desses filhos futuramente por alguma notícia triste de jornal. E ainda dirão, mas eu fiz tudo por ele. Eu trabalhei o tempo inteiro para dar para ele tudo o que ele precisava. Mas se perguntar o nome do filho para ele, ele vai ter dificuldade de lembrar. Estou falando simbolicamente, mas não tão simbolicamente assim. Esse filho é um desconhecido. Esse filho, ele não existe. Esse casamento, ele não existe. São casamentos de representação. Essa família indiferente hoje passa por um tema que nós circulamos aqui, das redes sociais. O relacionamento das redes sociais é um relacionamento que tenta, em muitos momentos, em muitos aspectos, fugir do verdadeiro relacionamento. Ficou indiferente aqui. Vem pra cá. Não, acho que esse aqui que é o que fala para vocês, né? Esse aqui é o da rádio, tá bem. Muitas vezes, a pessoa com o celular na mão o tempo todo é uma forma de não estar. Dá para entender isso? Se eu estiver com o celular conectado o tempo todo, eu não preciso estar contigo. Eu não preciso estar em casa e enfrentar a realidade dos problemas que existe. Dores, frustrações, desafios e até mesmo o pior que se possa pensar, que são traições, inveja, maldade, as piores emoções. Mas não apenas isso, ter que se defrontar com uma rotina que obriga a pessoa a ter que assumir as próprias escolhas. A internet hoje é um caminho muito tentador para não estar. Eu estou com todo mundo, mas eu não estou onde eu estou. Eu não estou convivendo, eu não estou de fato aonde eu deveria estar. Isso gera a família indiferente, a indiferença. É a indiferença quando 4 estão com celulares na mão, sentados numa mesma sala, né? Aonde parece que a própria vida e a própria existência geram então aquilo que está no quadro, o vazio e o abandono. Aqui, a depressão, filhos deprimidos. No permissivo, a falta de controle de impulsos. A drogadição, sim. O abuso de álcool, o abuso de sexo, o abuso de tudo. As relações abusivas vêm da permissividade. A falta de controle dos impulsos vem da permissividade. Agora, a delinquência, a sociopatia, os crimes, as perversões, nascem, muitas vezes, de ambientes de muita indiferença. Não é por outro motivo que muitas vezes nós ouvimos na televisão notícias do tipo assim: no país hiperdesenvolvido, onde existe a taxa de educação altíssima, onde existe uma escolaridade altíssima, onde não há preocupações mais com a saúde, mas aonde a vida familiar é muitas vezes muito pobre, dali aquele jovem pega uma metralhadora, entra numa escola, ou entra num hospital, ou entra onde for, e metralha todo mundo. Muitas vezes, quando vamos estudar a vida desses delinquentes, encontraremos um vazio de representações afetivas, uma ausência absoluta de uma mãe, de um pai, de uma família que se importou, de uma família que realmente amou, ou que sofreu, ou que brigou, ou que esteve presente. Esses ambientes vazios de afeto são construtores, sim, hoje, da indiferença e da psicopatia. Famílias recíprocas, bom, famílias... No final, quem sabe a gente termina o trabalho fechando com as famílias recíprocas. Vamos deixar os recíprocos. E eu me lembrei que a gente estuda na psicologia, na psiquiatria, que as drogas têm muito a ver com falhas em 3 questões, que é controle dos impulsos, autocuidado e autossegurança, que na psicologia é colocado muito na função paterna, não no pai.
mas se estudou que existe uma função materna e paterna, independente de ambos os sexos, que tem que ser desenvolvidas no ser humano. E essas 3 seriam muito mais da função paterna, que faz com que a criança apreenda, através não só do exemplo, mas da vida em si, da própria educação, ao controle dos impulsos, o autocuidado e a autossegurança, saber o que pode, o que não pode, o que está dentro dele não se machucar, dele poder se machucar. Então, depois aí a gente volta. Vamos voltar lá para a infância e poder ver. O que tu acha? Só um pouquinho. A Janine falou numa coisa muito interessante, que é assim, funções. Independente da família, se a família é homossexual ou é heterossexual, existem funções que precisam estar presentes. A função materna e a função paterna. Função materna é uma função que pode ser exercida por uma mulher ou por um homem. Uma função materna pode ser exercida por uma mulher ou por um homem. Nem sempre a mãe da casa é uma mulher, às vezes a mãe da casa é um homem em alguns aspectos. Lá em casa mais ou menos é assim, a Janine é o homem da casa e eu sou a mulher da casa. Então muitas vezes a gente se reveza nessas funções. Existem casais, né, que se dividem. Né? Eu tenho um casal amigo nosso que diz assim, nossa, que sorte que tu tem com essa tua mulher aí, né? Porque se não fosse ela para ser o homem da casa, tu estava ralado, né? Por quê? Porque a função é uma função psíquica. Né? Uma criança, ela precisa de uma mãe e de um pai. Dá para entender isso? Pode ser 2 homens, mas ele precisa de uma mãe e de um pai. E a gente vê isso nos casais homossexuais, muitas vezes. Tem um que é mais o homem, o outro é mais a mulher, no sentido não do gênero, mas na função, na funcionalidade. Então existem essas 2 forças na natureza que são necessárias para a estruturação do psiquismo daquela criança. Então quando ela fala em função materna, é exatamente isso. Dentro dessa família... Seria conteúdos a serem trabalhados que estruturam uma personalidade. Exatamente. Quer dizer, se a mãe, sob o ponto de vista amplo, é aquela que diz, mas meu filho mais lindo do mundo, é minha filha mais linda do mundo, e olha com carinho, e abraça, e beija, e isso serve à autoestima porque a criança se sente gratificada, se sente importante, se sente alguém, e não tenho dúvida que a nossa autoestima necessita de muita gratificação, sobretudo nos primeiros momentos da vida, que é quando o bebê surge, ele precisa daquele olhar, diz, nossa, que lindo, não precisa nem falar, mas só no olhar aquele alguém já está olhando, já está dizendo, e naquele espelho do olhar a criança se sente alguém que vale a pena, alguém que encontrou um olhar que disse, bem-vindo, você vale a pena, que bom que você nasceu, você é uma pessoa boa, o olhar tem isso, né? Dentro da doutrina espírita a gente sabe que Jesus tinha esse olhar materno. As descrições sobre o olhar de Jesus são todas fantásticas nesse sentido, que quem encontrou o olhar de Jesus nunca mais foi o mesmo, porque encontrou tal amor. Imagine quando a prostituta encontrou o olhar de Jesus. Ela encontrou tudo aquilo que estava faltando, ela não precisava mais ser prostituta depois daquilo. Porque ela já havia encontrado um olhar que tinha uma função que disse para ela assim, você é fantástica, você é maravilhosa. E ela então preenche aquele imenso vazio e deixa de ser prostituta, não precisa de mais nada disso. Estamos falando de Jesus. Mas esse Jesus é a mãe que faz isso com seu filho. E repito, essa mãe pode ser um homem. Alguém que cumpra essa função do olhar que admira, que gratifica. Mas essa criança não pode ter apenas uma mãe, ela precisa ter um pai também. E pode ser a mesma pessoa, que em determinado momento frustre, que diga, não, você é maravilhoso, mas isso você não vai fazer. Você errou e você daqui não passa. É quando pela primeira vez a personalidade conhece o limite de uma função que alguém de fora ensinou, porque isso não se aprende sozinho.
Isso se aprende num relacionamento. É preciso ter alguém ali. Se não houver alguém ali, fica um vazio imenso, fica uma lacuna, fica um abismo. É toda aquela criança que olhou para o olhar de alguém e não encontrou alguém ali. Encontrou um vazio. E dali surgem inúmeras perturbações. Seja no contexto psíquico, seja no contexto do comportamento, que mais adiante poderá ocupar um lugar, Janine, de drogadição. Né? Muitas vezes o drogadito é aquele que tenta, através da droga, colocar para dentro de si alguma coisa que ficou faltando, que ele não sabe o que é. E é frequente que tenha um espaço afetivo que não foi devidamente preenchido. Seja através da gratificação, seja através de frustrações. É como se fosse um equilíbrio necessário entre gratificar e frustrar, que constrói a noção, portanto, de... Onde é que falou aqui? Autoestima. Autoestima. O que é autoestima? É o resultado do equilíbrio entre gratificação e frustrações. Né? A resultante de um conjunto de gratificações satisfatórios e frustrações satisfatórias resulta numa maior ou menor autoestima. A autoestima sempre tem a ver com relacionamento infantil. Né? Então isso é muito interessante. Passa pelas vivências infantis e daí a importância da família. Né? E hoje em dia eu acho que está muito difícil, tem que haver muitos debates e fóruns como esse aqui, porque a autoestima, a princípio, estaria ligada a um cuidado e a uma estruturação das crianças nas relações familiares, mas ela também está muito ligada hoje em dia ao narcisismo. Não é? A dependência emocional vira lá na infância, Sérgio. A dependência emocional de uma criança pode ser construída daqueles pais que não se dão conta, mas quando a criança tem uma iniciativa, o pai diz assim, não, tu não vai saber fazer. Aí passa 10 anos, os pais levam a criança para uma terapia e diz assim, eu não sei, ele tem uma apatia, ele tem um desestímulo e que eu não sei de onde veio. Então aquele cuidado dos pais foi distorcido, ele fez com que a criança ficasse dependente. Porque aquela criança que quando tem iniciativa, os pais cortam, ela vai aprender que ela tem que ficar perto dos pais e que ela é um incompetente. Então ela realmente não vai ter iniciativa na vida. De tantas vezes que esses adultos fizeram ele se sentir um incompetente. E os pais não se dão conta. Vale acrescentar aqui, isso foi citado também, que esta criança que reencarna é um espírito imortal. Então essa etapa, essa fase da infância que a criança transita, ela é uma fase de um relativo esquecimento de tudo aquilo que ela foi e o que ela fez em outras encarnações. As personalidades que teve, tudo aquilo que ela vivenciou, fica obliterado, fica bloqueado temporariamente até uma determinada idade que nós vamos ver qual é aqui. Aquela criança reencarna, portanto, numa família, tem uma série de experiências ou uma série de inexperiências, de vazios, de frustrações, de tudo isso que a gente estava falando agora. Mas quando ela chega em torno dos 12, 13, 14 anos de idade, algo acontece com ela. E aí vocês devem ler aquele livro do André Luiz, Missionários da Luz, 2º capítulo, que fala sobre a epífise. E ele nos fala ali que a epífise, que é uma glândula que nós temos no centro do nosso cérebro, até os 14 anos de idade, ela serve como uma espécie de represa, de parede, para memórias ligadas à sexualidade e às memórias emocionais de vidas anteriores. Em torno dessa idade, ela começa a permitir a passagem de informações das antigas personalidades, aquela vida emocional de outras vidas, de outras existências, começa a surgir no psiquismo, de forma inconsciente. O jovem não lembra de nada, mas ele começa a se sentir diferente. Então, através da sexualidade, ele começa a recapitular tudo aquilo que ele foi e fez e trouxe de outras encarnações. Dependendo de como ele chegou até ali na vida atual,
ele terá uma vida logo a seguir com maiores conflitos ou menores conflitos. Isso explica o porquê que determinados jovens têm uma crise maior, outra menor de adolescência. Porque o inventário de situações vividas de outras encarnações começa agora a se apresentar no psiquismo atual. É quando então, dentro do lar, a família muitas vezes se desestrutura. Por que também? Porque esta mesma glândula pineal, que é responsável por esse processo interno de tradução, de veiculação das experiências emocionais, também é a glândula responsável pela mediunidade. É a glândula da vida mental. Então, é comum que nesse momento o psiquismo ele passe a perceber de forma mais intensa as influências espirituais que estão em torno daquela família. E via de regra é frequente que o ambiente familiar ele se desestruture. Então, uma recomendação muito valiosa para as famílias é manterem-se dentro de um projeto espiritual também, de espiritualidade também. Por quê? Porque o evangelho no lar, o estudo espírita, a prática espírita, são uma espécie de antídotos para aquelas invasões espirituais desse tipo de campo de perturbação que se cria inevitavelmente nesta etapa da vida. Quando um adolescente está entrando na adolescência, a família toda está entrando na adolescência, no sentido mental, né? Não é por esse motivo, por outro motivo, que é frequente, lá o jovem consegue uma namorada de 18 anos e o coroa de 55 resolve trocar a coroa de 50 por uma namorada de 18 anos também, né? Não é regra absoluta, mas é frequente que haja um contágio, como se fosse uma espécie de comunicação em que todos voltam a ter os seus aspectos imaturos contagiados por aquela experiência, né? Isso gera também um campo espiritual propício para a desorganização. E não tenham dúvida que a espiritualidade inferior, ela tem um grande interesse em esfacelar a família. Desestabilizando estruturas. Então é claro que os obsessores, aqueles inimigos de uma vida que se possa completar numa encarnação satisfatória, trabalharão e ativamente para que estas condições sejam as piores possíveis. E o que nós vemos hoje? Vemos exatamente um ambiente fomentado por as ideias mais esdrúxulas de dissolução de valores, de conceitos, e que faz com que o caos do nosso ambiente social invada definitivamente as estruturas familiares, gerando um grande vazio. Porque aquele adolescente que pensa que sabe o que quer e que diz que agora eu vou fazer revolucionar o mundo, nunca precisou tanto de uma família que possa sobreviver às suas impulsões, os seus ataques, às suas dificuldades, e que possa permanecer ali. Muitas vezes o papel de um pai e de uma mãe é exatamente estar ali, né? Quantos já têm filhos adolescentes que sabem que em determinados momentos aquela adolescência se torna quase insuportável? Mas é uma tempestade que é comum que no outro dia os temas já sejam outros, aquelas situações já sejam superadas. Então é um período que, segundo André Luiz, vai iniciar lá em torno dos 14 anos, na época de André Luiz, quando escreveu esse livro, era 1945, imagino que isso deve estar hoje em torno dos 11. E no tempo de André Luiz ia mais ou menos até os 21, 20, hoje está indo acho que até os 68, muito mais ou menos. Ampliou um pouquinho a adolescência, né? Temos adolescentes de todas as idades. Hoje nós vemos que a adolescência se estende pelo menos até os 30 anos de idade, né? Pais separados. Filhos de pais separados. Agora eu estava lembrando, olha como a gente está junto no mesmo pensamento. Eu vi ali depressão, ansiedade e pânico. É muito comum os pais trazerem os filhos adolescentes, aí a gente vai conversar com o adolescente com depressão, porque desde pequeno os pais não enxergam que tem um conflito homossexual, ou os pais teriam que se separar e não se separaram, e aquele
adolescente está vendo tudo e não está conseguindo fazer nada. Então, a depressão, a ansiedade e o pânico na adolescência tem muito a ver com o que o adolescente está de pressões internas e as pressões externas da onde ele está vivendo. Muita coisa que está ligado a frustrações e a cobranças internas e externas, não é? Às vezes também me lembrei de um adolescente que eu tratei, que a mãe também tinha pânico. Também isso é muito comum, não é? Um dos pais tem um transtorno psicoafetivo, desenvolve no filho também. Porque sem querer, ao conviver, não se dá conta que passou toda a infância do filho, não faz isso, não faz aquilo, tu vai te machucar, tu vai te dar mal, né? Não faz. Então, a pessoa que tem pânico, na convivência, o filho já fica medroso e pode desenvolver ou não pânico. Então, tem várias origens aqui, no caso, a depressão, a ansiedade e o pânico na adolescência. Em relação aos pais separados, existe uma questão fundamental que a gente precisa enfrentar hoje, é assim, que seria ilusório imaginar que as famílias, que os casais vão se manter unidos e bem a vida toda. Casais que vivem mal, e vivem muito mal, eles são muito mais negativos para os filhos do que se separassem e pudessem travar relacionamentos mais autênticos. Então, nós muitas vezes observamos a seguinte situação, que é um casal que não está bem e que já não vem bem. E o pai, por exemplo, é um pai ausente. Ele não convive com o filho, não convive com a filha, ele evita a família, ele chega em casa, volta só para dormir, fim de semana arranja programa com outras pessoas para não ter que estar em casa. Esse filho, ele tem uma ausência de pai. Estou usando o pai como exemplo, mas isso pode ser amplamente, tá? Entendam isso amplamente. Se esse casal se separa, você dá conta que esse casamento já não existe mais, né? E esse pai, muitas vezes numa separação a gente vê assim, não, mas eu não me separo por causa da minha família. E às vezes o que tem ali é assim, eu não me separo porque eu tenho medo de eu perder a família. Às vezes o adulto é o filho, que está dentro de um ambiente que dá uma sensação de proteção. Mas quando ele sai dali, e ele assume a responsabilidade pela sua atitude, por ele mesmo, é comum acontecer, quando ele não se distancia de vez do filho, de ele pela primeira vez passar a ser pai de verdade. Então essa criança que antes só tinha uma mãe, agora tem uma mãe e um pai. Ela vai ter duas casas, sim, mas ela tem pai e mãe. Então neste exemplo, ela ganha com a separação. Porque tem uma figura... Ela ganha um pai que era ausente. Exatamente, tinha um não pai que se tornou um pai. O grande problema é quando na separação se efetua a separação com o filho também. Então pais que se separam e negam que são pais. Então a separação se estende para o relacionamento com os filhos. E aí tem um capítulo enorme, então desde pais que utilizam os filhos como armas, né? Se separar não vai ver mais teu filho, e aí dificulta o relacionamento, a alienação parental, e por aí vamos. É quando uma separação ela é perniciosa. Não seja pela separação em si, mas quando a separação deflagra uma ruptura no relacionamento parental com os filhos. Então diríamos assim, que não há uma regra, não se pode hoje imaginar que um casamento seja melhor do que uma convivência com pais separados, porque tudo vai depender da qualidade do relacionamento que seguirá ou não a partir daquela separação. Bom, vocês já viram que a gente começa a falar e não para mais, né? Isso. As heranças reencarnatórias, não é? Na adolescência, essa glândula que o Sérgio falou, que está no Missionários da Luz, no livro, muito bom de estudar, fala assim que na adolescência existe como que uma porta que se abre das vidas passadas no campo da sexualidade. Então nós recebemos na adolescência tudo aquilo que nós fizemos e não fizemos com a sexualidade do passado. Então nós começamos a ser como torpedos emocionais dentro da nossa personalidade que ainda não está formada, não é?
E isso fica muito difícil se não tem espiritualidade, se não tem uma família mais ou menos estruturada, porque o que a gente vê é que não existe famílias perfeitas, não existe casamento perfeito, não é? Não existe relacionamento perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós somos espíritos muito doentes ainda. Eu adoro a palavra ainda, porque nós estamos a caminho, não é? Então, eu acho que essas heranças reencarnatórias, elas realmente acontecem de nós para nós mesmos, não é? Somos o que nós fomos dentro dessa vida. E é muito complicado, a adolescência é muito complicado, não é? Eu lembro de uma cena de uma vez que a minha filha brigou comigo e ela dizia assim: tu não me entende, tu nunca vai me entender. E eu dizia: fala que eu tento, né? E ela disse: não, porque eu não sou criança e não sou adulto, eu sou uma coisa. Então, o sentimento que o adolescente carrega é horrível, não é? O adolescente ainda não formou a vida e recém saiu da fralda. E a gente também, difícil. né, Janine? Porque a gente, quando chega numa etapa de mais maturidade, também é uma ilusão imaginar, bom, agora eu estou pronto. A gente está pronto. Eu estou pronto, já sei, já estou com tudo resolvido. Isso é uma ilusão, né? Vocês devem estar com essa sensação de nós. Vocês estão com um psiquiatra e uma psicóloga falando para vocês. Muita gente diz assim: vocês devem ser perfeitos. É psiquiatra, psicóloga, espíritas. Nossa, é quase como Joana de Ângeles e Emmanuel reencarnados e casaram, né? E a notícia ruim que eu trago para vocês, mas pode ser de muito alívio para todos, é que isso não é real. E em todos os momentos da vida a gente se olha, às vezes assim, mas quem é que eu sou? Né? Eu tenho 55 anos de idade, né? Nós nos conhecemos no movimento espírita. Na adolescência, festival de música. Eu tinha 18 anos, ela tinha 17 anos. Não sei como que ela engravidou, não sei como, até hoje. E assim nós tivemos o nosso primeiro filho, a nossa primeira filha, né? Ficamos juntos, já tínhamos uma relação de muita afinidade, de muito amor. Ficamos juntos. 8 anos depois do nascimento da Mariana, essa nossa filha mais velha hoje está com 35 anos, né? E ela nos deu já 2 netas, que estão com 3 anos. Depois de 8 anos, quando ela estava com 8 anos, nasceu a nossa filha do meio, a Luísa. E depois de 8 anos, nasceu o João Pedro. O João Pedro tem 16 anos de diferença da mais velha, né? O João Pedro, não sei quem estava aqui, teve um ano que eu vim fazer uma palestra aqui no Congresso da Federação Espírita de Goiás, que cai nesse período do Carnaval. Ele faz aniversário dia 3 de março. E o período de Carnaval naquele ano foi exatamente na data que caiu o aniversário dele. E eu perguntei para ele era pequeno, faz alguns anos atrás ainda, disse para ele: filho, me convidaram lá de Goiás para fazer uma palestra e tal, no dia do teu aniversário. Ele disse: não, pai, vai, pode ir e tal, não tem problema. E naquele ano, para quem estava aí, foi no horário da palestra que estava sendo transmitido ao vivo, e a gente cantou parabéns para ele. Ele estava assistindo, né, em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, e ele ficou muito impactado com aquilo, né, de ter sido homenageado. Então a gente sempre procurou conciliar muito a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento, com essa atividade espírita, da qual a gente deve muito, por todas as bênçãos que a gente teve durante esse tempo e continua tendo, para manter uma vida relativamente saudável, na convivência com os filhos. Nós temos filhos maravilhosos, nos relacionamos muito bem, mas todos nós fazemos terapia, menos o João Pedro. O João Pedro ainda não está. Eu tenho o meu analista, ela tem a terapeuta dela, as 2 filhas nossas fazem psicoterapia. Tratamento espiritual. Eu faço uma formação psicanalítica atualmente que me obriga a reduzir bastante as palestras. Por quê? Porque todas as fases da vida da gente têm conflitos. Há um determinado momento em que a gente pensa assim: vem cá, mas será que aquilo que eu passei lá com 18 anos, quando ela ficou grávida, está resolvido? Foi só bom? Ou será que teve alguma coisa que eu pulei ali? E essas questões, se a gente não volta e trata dentro da gente, depois a gente joga para os filhos. Então, esta colocação do conhece-te a ti mesmo, ela vale para a vida toda. Se em algum momento a gente chega num ponto e diz assim: agora eu estou pronto, não preciso mais ver nada, provavelmente a gente está diante de algum equívoco.
está resistindo a algum tipo de problemática que a gente não quer enfrentar. Porque a nossa tarefa ela é interminável de crescimento. E quando a gente vai se redescobrindo, a gente vai fortalecendo os laços. É o que acontece. É o que a gente nos permite hoje. Eu e a Janine dizer assim, puxa Janine, a gente continua casado depois de 35 anos, mas quanto trabalho a gente deu para os nossos terapeutas nesse tempo? Né? Para todos, e para os filhos, para todos. Para os filhos, para a espiritualidade. Por quê? Todos. Porque por mais amor que tem, tenho certeza que existe amor na nossa relação, né? Essa não resiste. Ela é uma relação permeada por desafios permanentes da gente não saber, mas será que a gente vai seguir junto? Se o casal não tiver essa dúvida de que será que eu vou seguir junto, a gente não cuida, a gente não se cuida. Porque não existe nenhum tipo de experiência que garanta uma relação eterna. A qualquer momento a gente pode ter algum tipo de situação que nos coloque num outro caminho, numa outra direção. Isso é lícito também. Isso também é válido. Aliás, isso vai acontecer na nossa relação. Não vai ser na noite de hoje, para quando a gente voltar para Pelotas, porque ela comprou um voo diferente do meu na volta, porque ela não vinha junto. E quando ela foi comprar passagem, ela comprou pela TAM e eu comprei pela Azul. Então, dificilmente os dois aviões vão cair ao mesmo tempo, né? E olha só que interessante, a filha queria ir num casamento em Madrid de uma prima que está doente, e ela disse, mãe, ou eu ou tu vamos. E eu, na dúvida, eu disse, Sérgio, eu não vou a Goiânia, eu acho que eu vou lá ver a nossa querida lá. E aí, a minha filha disse, não, mãe, eu vou e tu viaja com o pai. E aí, eu fui comprar minha passagem, não consegui no mesmo voo. Então, morre uma, não morre o outro. Hoje, se cair um avião... Mas eu quis dizer com isso o seguinte, que vai ter um determinado momento que nós vamos nos separar. Certo? Por quê? Porque a gente não encarnou junto e a gente vai desencarnar separado, certo? Então, a gente já tem que aprender a viver, a ser junto e a ser separado desde já. Esse é um desafio da existência. Porque ela não é minha e eu não sou dela. Mas nós precisamos ser casal. Ser casal é ser dois. É ter uma individualidade, cada um ter o seu espaço próprio, a sua vida, e se escolher estar junto. Quando a gente consegue alcançar isso, a gente pesa menos para os filhos. Porque senão parece que tem sempre alguém roubando o espaço do outro. Eu não posso ir a Goiânia porque ela não deixa, ou ela não me permite, ou ela fica triste, ou ela fica deprimida. E aí eu jogo isso para o meu filho, porque o filho estava de aniversário. Se a gente consegue transitar essa relação com autonomia e com respeito, a gente se dá conta que a gente se ama, a gente quer estar junto, a gente vai estar junto, a gente adora estar junto, a gente se curte um monte. Mas a gente tem que estar preparado para um dia não estar junto. E a gente não quer nem pensar nisso, mas isso vai acontecer. E a gente que, como espírita, sabe que esta é a grande tarefa da nossa vida, que é continuar achando graça na vida, mesmo que as condições não sejam as mesmas, a gente precisa ter atrativos na nossa existência, na nossa individualidade. Então é um imenso desafio, gente. Não é na adolescência só que a gente tem conflitos. Os pais têm conflitos tremendos. E muitas vezes nós repassamos isso para os filhos que já trazem os seus. Imagina como isso fica difícil. E aí agora eu pensei em conversar com você sobre aspectos que no caso vão boicotar, vão estragar muito a relação do casal, e a gente poderia também conversar, Sérgio, no sentido disso que tu falou, não é? Quando nós conhecemos alguém, não existe uma fusão, não existe um encantamento onde o outro é perfeito. A mesma coisa é um bebê, é um filho. Existe uma fusão, não é, da mãe com o filho, onde o filho nem percebe que existe mãe, é um só. Então, a gente está vivendo isso agora, eu e o Sérgio nessa fase, né? Entrou os netos, entrou mais uma novidade na nossa vida, e a gente está, na estruturação de nós mesmos, a gente está vendo que, não, para aí, esse casamento teve um, mas agora tem que ter dois. E eu acho que à medida que a gente vai indo para essa última fase da vida, é completamente diferente. Essa fase que o Sérgio está entrando agora é completamente diferente. Então nós estamos falando aqui, né? Isso. Estamos falando sobre a finitude.
E um ponto importante da imaturidade e da dependência de um casal ou de relação de filhos com pais é a falta de um diálogo maduro, onde uns vão falar e os outros vão escutar. Isso, assim, ó, é impressionante. A gente atende as pessoas assim que falam coisas lindas dentro do consultório. A gente se emociona e diz assim, tá, mas tu falou para ele isso que tu está me dizendo? Ah, nunca. Como assim? Convive com a pessoa e acha que a pessoa vai adivinhar o que ela sente, o que ela pensa, o conflito que ela está carregando, a angústia que ela está carregando, a ansiedade de uma situação que ela viveu, que não consegue contar. Então, uma das imaturidades de qualquer relação é a falta do diálogo. Então, quem sabe, Janine, a gente faz um intervalinho, vou sugerir a vocês, um intervalinho de uns 10 minutos, pode ser? E depois a gente retorna e fala sobre esse tipo de relação de reciprocidade. Agora eu já te passo a questão, que envolve exatamente essa questão do diálogo, né? Que é uma comunicação de via dupla, né? De duplo caminho. Mas antes da gente, que ela já estava com a mão. Exatamente. Complicado sim. Vamos guardar essa tua questão da via de limites, de conhecimento dos pais em relação aos filhos e como lidar com isso. Não só nessa fase da vida, mas em relação a todas as fases no relacionamento. Vamos fazer um intervalinho, tá bem? 10 minutinhos, depois retornamos. Vamos falar desses aspectos que está permeando todas as fases. E de que vocês quiserem, né? Acho que quantas coisas ficam em aberto. Dificulta a relação. Tá bem? Porque a gente fecha. Vamos então dar continuidade ao nosso trabalho. E a sugestão é o seguinte... A Janine vai falar um pouquinho aqui para nós sobre esse tipo de família recíproca, né? Fazer alguns conceitos. E nós vamos deixar aí o espaço para vocês também fazerem as apreciações, perguntas que desejem também para completar esse nosso apanhado geral que a gente fez sobre a temática. E aí então logo em seguida a gente conclui, porque também temos um tempinho de autógrafos para quem desejar ir para aproveitar o momento, tá bem? Vamos lá? Eu gostei dessa maneira como o Sérgio lembrou de falar desses tipos de pais, porque na verdade, dentro, não é, da autoridade, da permissividade, da indiferença e da reciprocidade, na verdade são momentos, são situações em que nós permanentemente flutuamos. Não é? Às vezes nós somos autoritários, nos culpamos, recíprocos, não é? Porque o melhor seria a gente se permanecer mais nos recíprocos, que seria esse tipo de pai que construiria junto com o filho, a partir da adolescência, não é? A tomada de consciência a partir do filho. Eu estava dizendo para o Sérgio, ali atrás a gente estava conversando, eu lembrei de uma situação da nossa própria filha, com 12 anos de idade. Ela queria ir numa festa de uma menina de 18. E eu lembro que o Sérgio me olhou, eu olhei para ele e eu disse, deixa para mim. E eu disse assim para ela, vamos pensar junto. Se nessa festa de 18, o que uma menina de 12 vai fazer? Porque são idades muito diferentes. E quando tu é autoritário, tu não deixa que o teu filho produza, construa pensamentos e decisões próprias. Então, dentro desse pai recíproco, seria essa capacidade da gente ajudar os filhos, ou quem quer que seja, a construir junto, a pensar junto, a amadurecer a ideia e amadurecer a decisão, para que o filho decida melhor. Porque como é difícil esse diálogo familiar, não é? Nós trazemos do nosso lar, da nossa infância, os nossos traumas, as nossas dificuldades. Muitas vezes, nós como pais, nós somos recalcados no que nós não conseguimos fazer. Então, isso dificulta as relações. As nossas dificuldades dificultam muito as relações.
tudo que nós não somos bem resolvidos dentro da gente, a gente não consegue resolver com as pessoas que a gente convive, não é? Os aspectos mal resolvidos da gente, nós projetamos. Então, o outro fala alguma coisa e eu sinto como se ele tivesse contra mim. Se ele pensa diferente, ele está contra mim. Se ele sente diferente, ele já não é parte de mim. Esses aspectos, esses conteúdos emocionais mal resolvidos de nós dificultam muito as nossas relações, não é? Então, acho que a gente se encaminha para esses pais recíprocos que seriam pessoas melhores, né? Mais bem resolvidas, para ir diariamente resolvendo os leões, né? Os abacaxis que surgem diariamente na nossa vida. A ideia da reciprocidade nos fala da noção de espaço. Espaços para poderem existir pensamentos, para as posições poderem se apresentar, para o que se está sentindo poder ser colocado em palavras. A grande tarefa da nossa existência é aproveitar o nosso lóbulo frontal, né? Que é uma área pouco desenvolvida da nossa vida, onde nós colocamos a compreensão, as representações, as palavras, podermos dar nome para as coisas que sentimos. Isso é um trabalho de saúde mental, né? E no relacionamento familiar, a gente precisa aprender a fazer isso. Nós usamos muito pouco desse recurso porque nós não sabemos. Nós não aprendemos ao longo da vida a dialogar. Dialogar significa transitar os pensamentos, transitar as informações, os sentimentos. E é claro que no relacionamento pais e filhos, a postura do pai e da mãe, daquele do responsável, é obviamente daquele que conterá o produto final daquela reflexão. Muitas vezes os pais têm que dizer, olha, apesar de estar dizendo que queres tal coisa, depois da gente já ter conversado muito e já termos visto que não é o melhor para ti, eu decido. Não, tu não vais. Às vezes os pais precisam fazer isso, né? E aí acontece uma coisa fantástica. A filha lá de 12 anos, ela fica louca da vida, sai, bate a porta, diz, nossa, vai ficar de mal por uma semana. No outro dia amanhece tranquila. E a gente tem a impressão, mas cadê aquela guerra que estava por vir e que não veio? E ela nem fala mais no assunto. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas estranhamente os nossos adolescentes são assim. Nós também fomos, mas a gente esqueceu. Quando alguém toma uma decisão que a gente sabe que tem que ser aquela, mas não tem condições de chegar nela sozinho e alguém faz por nós, isso desperta um alívio muito grande. Mesmo que contrarie desejos, quando alguém faz isso, está nos ensinando que a gente precisará fazer isso mais adiante, contrariar desejos. Se alguém não fizer por nós, a gente não aprende. Aí a gente se transforma numa eterna criança que precisa realizar sempre tudo o que quer, tudo o que deseja. E isso é não aprender a crescer. Crescer significa frustrar. Os pensamentos nascem na frustração. Se não houver frustração, não há pensamento criativo. É no vazio do espaço de algo que não se realize conforme a gente imaginou que surge o novo. Quando tudo vai se realizando apenas do jeito que a gente pensa e a gente sente, a gente não tem necessidade de pensar diferente. Não se cria nada novo ali. Então a família é o local onde se exercita frustrações. É um exercício necessário que aconteça na família, porque a vida será cheia de frustrações. Cheia de frustrações. Apesar do ambiente que se criou, em que tudo parece que é lícito, permitido e é aprovável. Então, na verdade, esta questão da família, ela não substitui no diálogo, na reciprocidade, não é uma relação de amiguinhos. Não é uma relação onde tudo é bacana e tudo termina bem no final. Reciprocidade não significa que tudo acaba bem no final. Significa que às vezes as coisas não acabem bem, mas elas precisam acabar daquele jeito. O que não se pode é querer que aquilo termine antes de surgir o diálogo, a explicação. Porque isso virá mais adiante assim, olha, pai, mãe, como já aconteceu várias vezes lá em casa, tinha razão. Outras vezes vem assim, eu acho que tu continua não tendo razão, mas eu entendi, foi bom para mim que houvesse aquele limite.
Não se trata de ter razão ou não ter razão apenas. Se trata de ter uma relação de quem se preocupa, de quem se importa. Não, essa festa de 18 anos a gente sabe que não é legal para ti, não vai. Mas tu não conhece ninguém lá? Sim, eu conheço alguma coisa. Eu atendo pessoas de 18 anos, eu atendo famílias, eu tenho uma experiência nisso, e eu acho que tu não tens essa experiência. Ah, mas tu está duvidando da minha capacidade? Sim, tu tem 12 anos. É dado de realidade. Porque se a gente diz assim, não, tu és um espírito imortal, talvez tu saibas mais do que eu, e coloca um falso espiritismo no meio disso, rala tudo. Pode ser um espírito imortal, mas naquele momento tem 12 anos, ponto, não viveu, só viveu 12. Frustra. Tem chance de errar? Sim, pode ter chance de errar. Mas erra tentando proteger, erra tentando cuidar, erra por amor, não erra por indiferença. É muito mais fácil ser permissivo, então vai, vira amigo, fica amigo. Meu pai é legal, minha mãe é legal. Me lembrei, o Sérgio, com esse jeito manso, assim, todo mundo pensa que é bonzinho. Ah, você deve ser bem bonzinho. Eu lembro uma vez que eu disse para o Sérgio, eu já tentei de tudo, mas a Mariana faz 3 dias que não toma banho. Sérgio, como assim? Como é que tu deixou? Eu digo, não, como é que eu deixei? Estou conversando, não tomo. Sérgio, não, vou conversar. Conversou, porque lá em casa o Sérgio é mais materno nesse sentido. Eu não tenho paciência nenhuma, quem mais conversa é ele. Então, ele foi conversar, ela também disse que não, que ela que sabia da vida dela, 13 anos, a nossa primeira filha. Aí o Sérgio, vamos até ali o banheiro, minha filha. Levou ela, abriu o box, entra no chuveiro, minha filha. Não vou entrar, não, tu vai entrar. Botou ele embaixo do chuveiro, abriu o chuveiro com roupa e tudo. Então tem coisas que não dá para ser amiguinho, né? Tem coisas que eles vão desafiar, porque faz parte da idade, né? Tem que ter postura. Olha, eu não lembro disso que ela contou, viu? Eu acho que isso aí foi algum obsessor que estava... Ali foi um momento assim, não, o limite é esse, ponto. O limite é esse. Vamos lá, né? Então, eu acho que tem essa posição, às vezes, que a gente precisa tomar. Agora, se isso precisar acontecer toda semana, significa que tem alguma coisa errada na relação. Se eu tiver durante a vida uma história dessa para contar como um episódio único, tá bem, dá para entender. Agora, se toda semana eu tiver que colocar um filho de roupa no chuveiro, tem alguma coisa errada na nossa relação. Porque significa que está havendo algum aspecto truncado de algum fato que não está aparecendo, em algum conflito que não está se apresentando e que precisa ser compreendido. Isso muitas vezes exige, sim, que a gente olhe para a gente. Porque é comum muitas vezes que a gente não se dê conta do que esteja acontecendo com a gente e os pais transfiram para os filhos conflitos que não são com ele. Sejam conflitos da relação. Então é uma arte, o relacionamento é uma arte, né? Que a gente precisa estar permanentemente disposto a enfrentar desafios que são sempre novos, são sempre únicos. Não existe ninguém formado em ser pai e mãe com qualquer tipo de criança. Basta nascer uma criança ou ter uma situação nova na família e aquela situação nunca foi experimentada. É absolutamente nova. Ninguém se torna especialista em tudo e por todo o tempo. Não é isso. É muito delicado, porque hoje em dia com essa coisa das crianças cristais e índicos e tudo, eu já atendi mãe que disse que o filho era muito especial, era muito superior e virou o filho terapeuta dela, uma criança de 8 anos. É claro que começou a ter transtorno mental. Porque não tem como uma criança sem estrutura psíquica emocional nenhuma ser estruturante de uma cabeça adulta desequilibrada. Não tem como. E tem muitos pais e mães que inconscientemente ficam viúvos, se separam e começam a fazer dos filhos o terapeuta. Querem que o filho vire um tipo de um espírito superior. Não tem como. Criança nos é emprestado para nós orientar, para nós usarmos um instrumento de sermos pais para nos melhorarmos, né? É um comprometimento. Uma coisa são os filhos poder dominar a internet, ter rapidez e esperteza para coisas que a gente não tem, isso é uma coisa. Ao campo da experiência, do respeito, do posicionamento de espaços que precisam ser respeitados, isso não se modifica, isso não é isso que a gente precisa enfrentar hoje, isso continua valendo. O que se fala hoje são espaços que a gente precisa abrir para se ouvir mutuamente, para falar, para transitar.
né? Existem crianças que aparentemente são muito abertas, que têm ideias novas, maravilhosas, mas na verdade isso é um produto muitas vezes de um ambiente tecnológico adiantadíssimo que dá uma impressão de adultos que já estão prontos, que são seres especiais. Olha, gente, pode ser até espíritos mais evoluídos em determinados aspectos que estão reencarnando, mas eles são iguaizinhos a nós, no sentido do tempo evolutivo, a experiência com crianças, continuam crianças, são crianças, né? E isso não se modificou. Na verdade, o que se modifica é a forma de comunicação que a gente precisa ter, atualizar, se modernizar e realmente de dar espaço para todas essas expressões que estão surgindo, se atualizar em novas linguagens, etc., mas sem perder a noção de que nós temos um papel fundamental na estruturação do caráter, na experiência do crescimento desse espírito que está vindo novamente, que vem como filho, como parente nosso, né? Quem sabe vocês agora, então, falem agora ou calem-se para sempre, né? Até o ano que vem. O que é que ficou faltando? O que mais que a gente pode completar ainda em torno do que a gente já pensou aqui? Às vezes não. Eu vou repetir a pergunta aqui só para poder captar o áudio, né? Ela pergunta se a adolescência ela é, de certo modo, um alvo favorito dos obsessores, dentro do contexto da infância, adolescência, maturidade, idade da velhice. Se seria, vamos dizer, um público-alvo dos obsessores, no sentido da perturbação da família. Eu acho que sim. Eu acho que sim, particularmente porque nós estamos vivendo numa época de muita permissividade. E estamos vivendo uma época onde existe uma idolatria pela gratificação, pelo prazer a qualquer custo, por ter realizado todos os desejos. Isso é uma configuração adolescente, não é? Do humano. É como se a juventude fosse o ideal, não é? Envelhecer e morrer é uma espécie de doença. O ideal seria a eterna juventude. Se a pessoa continuar jovem, bonita, bela e saudável, isso é um bem. Então isso é tido como um fetiche de modernidade que precisa ser alcançado a qualquer custo. Todas as vezes que se constrói em algum momento evolutivo, isso é um alvo principal de ataques espirituais. É por esse motivo que um outro capítulo, que não vai dar tempo, obviamente, de falar aqui hoje, mas que é muito interessante, que são os tipos de obsessões dos dias atuais, né? E me parece que as obsessões, as perturbações mais perigosas que a gente vive no momento são as fascinações. Exatamente porque as fascinações, elas entram pelo caminho do permitido, do lícito, do prazer, do prestígio, da fama, da juventude, da sexualidade, daquilo que dá satisfação. E por conta disso, nós vivemos um ambiente que muitas vezes desvia das reais finalidades da vida, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado assim, com tudo que é excessivo no campo, principalmente do prazer a qualquer custo, da drogadição, do álcool, da sexualidade livre, da juventude a qualquer tempo e qualquer idade, porque isso destrói valores. Destrói. O idoso tem menos valor, aqueles que são diferentes têm menos valor, né? E por conta disso, claro que os campos espirituais de influenciação, eles são mais propícios. Eu acho que a espiritualidade inferior e os obsessores articularam um grande projeto de perturbação da sociedade a partir desse caminho, que é o da destruição da família. A família se destrói a partir desse tipo de comportamento, aonde o prazer a qualquer custo é um bem que precisa ser alcançado imediatamente, né? Mas eu lembrei da mediunidade. No caso, os obsessores também vão usar quem tem mediunidade junto com certa impulsividade, não é? Então, às vezes flutua. Às vezes a gente vê num domingo, a gente acorda bem, um filho se irrita, briga por alguma coisa, se acalma. Daqui a pouco outro filho
tá brabo por alguma coisa, a gente nota direitinho que aquilo flutua. Dá para perceber por onde o obsessor está passando, né? Lá o obsessor passa muito por ela, assim, geralmente, assim, é muito comum lá em casa, né? Sempre passa por ela. E é interessante isso, acorda irritada, está irritada, né? Aí quando um está irritado, é bom que o outro fique quieto, né? O obsessor está lá, bom. Aí o obsessor daqui a um pouco saiu dali, foi para um filho, aí ela ficou calma. Às vezes a gente aí o filho se irrita, daqui a um pouco a gente está irritado, aquilo ali está circulando. Se a gente prestar atenção, a gente vê que tem uma energia, um ponto de fragilidade que circula. Mas é muito interessante a irritação, a raiva, como ela vem, às vezes a gente fica só buscando o motivo para poder justificar o porquê que está sentindo aquilo. Mas aquela emoção antecede, né, o fato. Né? Então, como a Janine diz, na verdade todos nós estamos sujeitos a isso. Mas quem tem mais mediunidade, como ela diz, a mediunidade seria uma sensibilidade mais disponível para isso. E tem alguns adolescentes, né, que têm, por conta da idade, dos hormônios, da faixa etária, que estão mais sujeitos a esse tipo de influência. E por isso os obsessores atacam, né? Isso não é uma regra absoluta, mas acho que é uma forma interessante da gente pensar. Engraçado que quando os filhos são pequenos, a gente protege, né? Às vezes a gente vai numa casa que o filho volta super mal, e aí a gente se dá conta, ele deve ter trazido muita negatividade daquela família que eu visitei. Quando o filho cresce, a gente já diz, percebe que agora tu tá bem, e tu vai chegar na tua amiga e tu vais voltar mal. Mas tu sempre fala isso, percebe, presta atenção, porque tu já não pode mais proteger. Então, quando o filho cresce, a gente tem que mais ou menos chamar a atenção de perceber, não é? Que tem certas amizades, casas, famílias, que ela vai, por ser médium, vai puxar como uma esponja. E existe uma mediunidade que ela é assim, não é uma mediunidade como um fenômeno... Você acompanha agora o seminário Perdão, Compreensão e Amor em Família, expositor Dr. Sérgio Lopes. Evento ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2020 em Goiânia, Goiás, na Sala da Família, durante o 36º Congresso Espírita do Estado de Goiás, promovido pela FEEGO. Você acompanhou a palestra. Família bastante atrapalhada, e cada vez que eu voltava da casa desse amigo, eu trazia o ambiente da família lá para casa. E eu detestava, ela dizia assim, olha, estivesse lá no fulano, né? Eu digo, por quê? Porque tu está sentindo isso. Eu ficava muito irritado com aquilo. Mas ela já sabia que quando eu ia visitar esse amigo, eu voltava com uma irritação, com algum tipo de nocividade, assim, que já estava ali expresso em mim, né? E eu não gostava, mas depois com o tempo eu vi que ela tinha razão, né? Que existem ambientes que quando a gente vai, a gente, se não limpar os pés, como dizia Jesus, né? De quando chegar num ambiente, depois quando sair, limpa os pés, né? Significa assim, fazer um trabalho de reconhecimento, ver o que é meu, o que não é meu, o que isso aqui eu preciso ter ou não, né? Porque muitas vezes a gente absorve ambientes. E é óbvio que a criança e o adolescente estão muito sujeitos a isso. Essa é a nossa filha. Hoje em dia ela diz, vou tomar passe essa semana na segunda-feira. Porque ela já se dá conta dela mesma, né? Assim como o Sérgio teve que se dar conta. Não é? Então, é difícil. O que mais, gente? A questão é em torno de uma adoção de uma criança por um pai e mãe homossexuais, né? Não, ele tem um filho homossexual. Tem um filho homossexual? E adotou um pequenininho. E aí ele diz, como que eu vou fazer com esse pequenininho para não se influenciar?
Tu fez uma associação. Não, e na hora que ele falou, me veio assim de que em qualquer relação, não é? Principalmente nessas relações familiares, às vezes a gente atende um jovem que diz assim, pai, eu não suporto a minha mãe e eu perdi o respeito por ela porque ela me decepcionou. Eu acho que em qualquer relação de esposo, esposa, filho, pai, mãe, né? Filha, pai, qualquer relação, quando não se admira mais, é muito complicado. Porque a base de uma relação deveria ser a admiração, o respeito, o diálogo, independente dos problemas que se tem. Porque problemas são muito, muito difíceis de resolver. Mas se tiver um ambiente de admiração e respeito pelas pessoas, espiritualidade, as coisas se conduzem. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que este elemento, essa substância, ela é o mais importante do que os fatos em si. Se é homossexual, não acho que isso seja... Também não acho que a gente deva minimizar isso e dizer que é tudo igual. Não. Eu acho que deve haver diferenças que, aliás, a gente talvez não esteja ainda conhecedor de todas as vicissitudes que existem em cada caso. Seria simplificar demais a questão e achar que tudo é tudo muito igual. Acho que não é tudo igual, acho que tem diferenças que eu acho que a gente vai precisar de alguns anos ainda para perceber quais são, né? Porque nós vivemos um mosaico hoje na sociedade, no mundo, que surgiu muita coisa e rapidamente, essas transformações foram rápidas demais, assim, né? Não deu tempo para nós ainda podermos dizer que já estamos habituados à nova paisagem dos relacionamentos, inclusive da homossexualidade, todo o resto. A gente está se aparelhando para poder entender e poder tornar isso algo incluído, inclusivo. Mas querer dizer que a gente já está pronto para isso, eu acho que seria simplificar demais a questão e se iludir, porque na verdade não é assim. Nós carregamos dentro de nós inúmeros preconceitos ainda, e não há como ser diferente, porque nós fomos criados dentro de um modelo muito diferente desse que dos 30 anos para cá se estabeleceu. Então eu acredito que a gente precisa ter a mente aberta para poder verificar com clareza quais são os fatos novos, quais são as consequências de cada situação. Mas acho que continua valendo isso que a Janine traz. O que eu acho, me parece que o que realmente é mais relevante é essa capacidade da gente se admirar, da gente respeitar, da gente reconhecer as qualidades, as diferenças, poder se amar o suficiente, essa afeição, a afeição genuína dos afetos, né? Acho que isso continua sendo a matéria-prima, a substância principal que precisa permear qualquer tipo de relacionamento que exista. Se a gente conseguir manter isso como algo genuíno e importante, eu acho que todo o resto se equaciona de uma maneira mais satisfatória. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente precisa de mais tempo para poder verificar assim, vem cá, essa situação aqui eu não estava esperando, como é que é isso? Né? A gente no consultório se surpreende muito, né? Surge uma questão assim, meu Deus, e agora o que eu faço com isso aqui? Eu nunca vi. Mas a gente tem que estar aberto, o terapeuta tem que estar aberto para aceitar isso. Uma situação nova, nunca pensei nisso, tá? Me fala sobre ti, eu quero saber como é que é. A pessoa vai falando, a gente vai doendo o ouvido no primeiro momento, a gente vai se olhando, por que está doendo, o que está vendo, enfim. A gente vai se conhecendo e vai se abrindo a essas novas possibilidades, né? Mas, de fato, eu acho que a gente precisa de tempo para amadurecer tudo isso. E quando o Sérgio comentou, logo que ele falou, eu achei que o Sérgio não tinha entendido ou que o Sérgio estava falando de algumas coisas a mais, não é? Porque, no caso, são coisas bem diferentes. Mas eu acho que o que mais importante que vai ficar para a gente pensar é que as relações elas se dão em cima de construções pessoais de personalidade ainda muito no princípio, não é? Eu e Sérgio, 54, 55 anos,
a gente pensou que sabia tudo, que nada. Voltamos para a terapia, agora a gente vê que está em outra fase, que a gente não sabe nada, que é uma fase nova, que a gente se pega inexperiente total, não é? E que a gente vê que a gente tem vidas dentro da vida. A cada fase, a cada pessoa que a gente atende, uma mulher, um homem, uma criança com 8 anos de idade que viu o pai sair de casa e não entendeu a separação. Ele tinha 38 anos quando ele voltou para a terapia e ele chorava como uma criança, porque aquele fato emocional não passou. Aquele fato emocional está vivo, porque o conteúdo emocional que a gente carrega da infância, ele não tem época. Ele é vivo enquanto eu não olho e enfrento o que eu tenho que enfrentar. E buscar entendimento do que eu não entendi. Enquanto a gente não tem essa coragem, né, permanentemente na nossa vida, a gente não consegue ir adiante. Não é? Então, isso eu acho que é o mais importante que fique nesse diálogo hoje. Não é? Gente, nós vamos nos colocar, vamos colocar à disposição para os autógrafos, logo depois daqui. E também tem os autógrafos lá do evento, que começa logo em seguida, depois das 18 horas. Então eu acho que a gente vai agora agradecer a vocês, né, por esse tempo que passa. Quando falaram assim, gente, 2h30 para falar, eu acho que, meu Deus, parece tanto tempo, né? Mas a gente acaba vendo que essa lista é interminável. E provavelmente uma das tarefas da gente seja não responder todas as perguntas, mas seja suscitar novas perguntas, né, para que surjam interesses de pesquisa, de questionamentos, e a gente poder estar aberto para descobrir o que realmente precisamos para nos tornarmos mais felizes. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui nessa tarde. É uma alegria muito grande sempre retornar a Goiás, né, Janine? Já depois de tantos anos aqui em Goiânia, e eu espero sinceramente que cada um que aqui esteve possa levar para os seus lares o fruto daquilo que seja o mais valioso do que aqui aprendeu, do que aqui descobriu. Tá bem? Muito obrigado, deixo para a Janine também agradecer, e me coloco à disposição para quem desejar então o autógrafo aí em seguidinho. Você acompanhou o seminário Perdão, Compreensão e Amor em Família, expositor Dr. Sérgio Lopes. Evento ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2020 em Goiânia, Goiás, na Sala da Família, durante o 36º Congresso Espírita do Estado de Goiás, promovido pela FEEGO.